Mais um vídeo começando por aqui, sejam muitíssimo bem-vindas. E, gente, vocês já estão vendo aqui, olha, o look que eu construí hoje, esses olhos bem marcados, algo que eu não costumo fazer. Mas, gente, a gente tá falando de mais uma paleta, aliás, mais uma paleta não, a paleta Tan de Natasha Denona, que merece aí ser muito bem trabalhada. Esses tons lindíssimos aqui, com esse tema praiano, com esse fundo chocolate que eu simplesmente amei. E eu tô muito animada para que vocês possam assistir esse vídeo de hoje, que eu fiz com bastante carinho. E não esqueça de já deixar o like logo no início do vídeo, para depois vocês irem assistindo passo a passo como eu construí aqui esse look. E se você é novo ou nova por aqui, aproveita, se inscreve e ativa o sininho para você não perder as notificações dos próximos vídeos. Sejam muitíssimo bem-vindos. Meu nome é Alessandra Lady Blush, sou apaixonada por maquiagens, principalmente as importadas, porque eu moro na Inglaterra, não tenho muito acesso aí aos produtos nacionais, então por isso vocês vão encontrar vídeos aqui majoritariamente falando sobre produtos importados. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, aproveita, já se inscreve, deixa o like e o hype da semana. Então, bora lá começar essa make que eu sei que vocês vão amar. Gente, e é óbvio que eu vou usar aqui a maioria das makes da diva Natasha Denona que eu tenho aqui em casa. Eu já começo aqui com a minha sobrancelha prontinha, porque eu não tenho nenhum produto da marca dela. Mas vamos começar então com a base, que é a High Glam Foundation. A cor que eu tenho é a N9. Na verdade, eu tenho uma outra cor que não é a cor exata da minha pele, mas eu uso, consigo fazer funcionar, mas a cor mais certinha é essa daqui, a N9. Então, gente, eu não vou ficar falando muito sobre esses outros produtos, porque eu imagino que esse vídeo já vai ficar bem longo só de falar dessa paleta maravilhosa que eu quero trazer todos os detalhes aqui para vocês. Então, eu vou fazendo a aplicação desses outros produtos sem precisar entrar em muitos detalhes e a gente vai conversando, papeando, até chegar aí na etapa dos olhos. Eu vou esfregar assim com o dedo, esfregar não, né? A maneira de dizer, eu vou só espalhar assim com o dedo para começar a aplicação da base, que é uma forma de aplicação que eu tenho gostado bastante, tenho visto um resultado bem melhor, onde entrega uma camada bem fininha do produto e não pesa, sabe? Faz com que a cobertura ainda fique aqui bem presente e, se for necessário, eu aplico o restante que está aqui na mão para complementar alguma parte do rosto que eu imagine que esteja ainda precisando de cobertura. Mas a princípio, desse jeito assim, super funciona. Inclusive, gente, eu tenho aqui um cupom de desconto pro site da Natasha Denona, Lady Blush. Você coloca aqui tudo junto quando você for fazer uma compra lá no site, que entrega no Brasil. E eu vou deixar o link dos produtos aqui também no box de descrição. Vocês usando o meu link, aproveitam também, já me dão aí mais esse apoio para fazer aí com que o canal cresça e mais pessoas possam também conhecer aqui a nossa comunidade, se juntar a gente. E eu sei que tem essa questão de impostos no Brasil que dificulta a fazer com que as pessoas usem o site das marcas, né, para entregar, que eu sei que existe aí uma gama de impostos que estão sendo aplicadas aí para vocês fazerem compras fora do país, uma pena, né? Mas se vocês conseguirem de alguma forma encontrar alguma vantagem, né, para usar o meu link, eu agradeço, vou deixar tudo disponível aqui. E aí você já tem aí 10% de desconto usando o meu cupom. Inclusive, eu também queria falar sobre outra coisa, gente. Aqui na Inglaterra existe um outro link de afiliados que se chama ShopMy. Eu comecei a dar uma olhadinha e pesquisar para ver se eu consigo encontrar uma outra forma de deixar links de outros produtos aqui para vocês, onde vocês consigam também fazer a compra, né, receber aí no Brasil, e eu também consiga aqui ter um pouco de mais visibilidade, de repente com esses links de afiliados eu consiga também descontos, outros cupons para vocês, para ajudar vocês aqui a comprarem os produtos que eu mostro, porque como a maioria é de produtos importados, produtos que nem sempre são vendidos aí na Sephora do Brasil, fica um pouco difícil, até para mim mesma, encontrar esses links que ajudem vocês a fazer essa compra e de repente conseguir aí um desconto. E nessas pesquisas que eu andei fazendo, encontrei esse link então que eu falei para vocês, o ShopMy, que tem vários produtos, várias makes de várias marcas e disponíveis em lojas variadas. Por exemplo, a Sephora dos Estados Unidos, a Sephora aqui da Inglaterra, tem algumas lojas aqui da Inglaterra também, como a Look Fantastic, a Selfridges,
a Boots e algumas outras lojas dos Estados Unidos. Como aqui eu sei que a maioria é quem fala português, então eu não achei tão interessante colocar links dos Estados Unidos. Mas antes eu queria vir aqui perguntar a vocês de onde vocês assistem os meus vídeos. Porque daí, se tiver bastante gente que mora nos Estados Unidos e que tem acesso a receber mercadorias lá, posso colocar esses links também dessas lojas americanas. E se vocês estão na Europa, a Look Fantastic entrega, se eu não me engano, em todos os países da União Europeia. A Boots eu acho que é só na Irlanda e na Inglaterra. Mas existe aí uma opção, né? Para deixar aqui disponível para vocês esses links e que conforme eu tiver mais cliques, mais pessoas indo lá visitar e comprar através dos meus links, eu tenho chances de conseguir cupons, porque esse Shopify afiliados coloca lá, se eu desejar no futuro ter acesso a cupons de descontos, eu posso escolher lá um formato. Então eu escolhi lá Lady Blush 20, por exemplo. Então tem chances aí da gente conseguir cupons de descontos, mas depende aí do tráfego, né, que eles contabilizam ali de cliques. Então, o maior número de produtos que eu conseguir colocar listados aqui com esses links, eu vou deixar no box de descrição de todos os vídeos. Então, eu conto com a ajuda de vocês, né, se vocês puderem ajudar, se vocês tiverem acesso a essas lojas virtuais e se vocês tiverem sugestões até de outras lojas que estejam aí disponíveis de repente nesse site, eu coloco aqui, me avisem que eu coloco os produtos, né, listados desses sites para que vocês depois possam conseguir comprar e futuramente eu ter descontos aí para oferecer a vocês. E dessa forma, então, vocês estão ajudando a apoiar aqui o canal, fazendo com que ele seja mais conhecido e que o YouTube possa distribuir aí para mais pessoas. Aliás, não esqueça de deixar aqui o like e o hype da semana, que eu agradeço a vocês, que isso tudo ajuda também. Quanto mais vocês comentarem, faz com que o YouTube acredite que esse vídeo e esse canal sejam relevantes para outras pessoas também. Então, continuando, eu vou aplicar agora o corretivo também da marca na linha High Glam. E esse daqui que eu tenho é na cor N8, que também ficou perfeito aqui para o meu tom de pele. E aproveitando, gente, falando sobre esses assuntos assim, né, de redes, de divulgação, né, de visualização, de apoio ao canal. Vocês viram que há pouco tempo eu criei uma página do Instagram, demorei, né, gente? Mas finalmente eu fui lá e criei a página do Instagram pro conteúdo também que eu trago aqui no canal e em vídeos mais curtos. E eu tô ainda me situando, gente, porque até então eu só tinha o meu Instagram pessoal, que eu nem era muito de postar, muito raramente. E, enfim, eu queria aproveitar e perguntar aqui a vocês o que vocês querem ver lá nos meus stories. Eu andei postando algumas coisas, compartilhando com vocês algumas comprinhas que quando eu recebo aqui eu abro para mostrar nos stories junto com vocês. E só que eu fiquei pensando assim, será que é isso que elas querem ver? Enfim, então eu tô aqui para perguntar também, gente, o que vocês querem ver lá no Instagram? Porque eu vou ser bem honesta com vocês. Tem algumas outras pessoas que eu sigo no Instagram e eu não sei se é um perfil da plataforma, tá? Mas eu percebo que existe, assim, uma produção extremamente organizada, preparada, sabe? Para produzir aquele conteúdo e postar. E eu, honestamente, gente, duas coisas. Não tenho tempo, porque eu trabalho de segunda a sexta, eu tenho meu emprego aqui na Inglaterra para eu poder comprar essas makes, que tudo isso que vocês veem aqui eu comprei do meu bolso. E segundo, eu não sei se eu tenho esse perfil, gente, sinceramente. Eu não sei se eu tenho esse perfil de ficar posando, de ficar fazendo, sabe, vários looks. Eu nem tenho, não é, gente, não é meu perfil. Mas eu acho que é um espaço legal pra gente se sentir assim mais próximas, porque aqui são vídeos mais longos, né? Eu curto fazer aqui o Instagram também, mas eu sinto que lá eu consigo interagir mais com vocês. Até porque eu vejo lá mensagens no meu direct chegando e eu gosto de responder a todo mundo que me manda mensagem. E, enfim, eu acho um canal bem legal pra gente interagir. Mas eu tenho que saber também o que vocês esperam de mim lá, né? Então, me contem aqui, fiquem bem à vontade de comentar aqui nesse vídeo o que vocês querem ver lá no meu Instagram. E eu só vou dizer uma coisa, se vocês estiverem esperando, assim, que eu compartilhe muito da minha vida pessoal, gente, eu vou ser muito honesta, gente, eu não abri esse canal com esse intuito, tá? Eu abri o canal mesmo para poder usar minhas maquiagens, que são produtos que eu acabo comprando mais do que eu preciso ter.
E é uma forma de compartilhar aqui com outras pessoas que têm essa mesma paixão por maquiagens e focar mesmo nesse assunto, nesse nicho maquiagens. Óbvio que de vez em quando eu posso mostrar alguma coisa, assim, minhas gatas, né? Porque elas são minha vida, gente. Elas estão sempre presentes em alguns momentos ali que eu tô postando. E às vezes, assim, comprinha que chega, né? De repente eu posso mostrar pra vocês alguma coisa interessante que eu esteja fazendo na minha cozinha. Não que eu tenha tantos talentos assim, né? Mas eu sou uma pessoa que gosta muito de cozinhar, de aprender coisas diferentes assim na cozinha. De repente é uma coisa que eu também posso mostrar lá nos stories, né? Nada tão ligado a maquiagens, porque eu sei que na timeline as pessoas gostam de ver ali o que está relacionado ao tema da página. Mas nos stories eu acho que a gente fica um pouco mais aberto, né? A mostrar outras coisas, outros assuntos. Então, comentem aqui. Eu só faço essa ressalva, realmente, gente. Eu não sou aquela pessoa que vai ficar fazendo vlogs de tudo que eu faço, né? Mostrando meu dia inteiro. Porque realmente nem é viável. Eu tenho muitas tarefas aqui durante a semana para eu fazer. E o tempo que eu me dedico aqui ao YouTube é consideravelmente grande, né? Então me sobra muito pouco tempo, gente, para fazer as outras coisas. E se tratando de Instagram, até por isso mesmo demorei a abrir minha página, porque eu pensava assim, nossa, eu não vou ter tempo, né, para criar tanto conteúdo assim, para administrar duas páginas. E aliás, eu tenho TikTok também, gente. Se vocês não me conhecem lá, vão lá me seguir, Lady Blush. Eu vou deixar os links aqui também na caixa de descrição. E a minha página lá no Instagram é Lady Blush Makeup, tá? Enfim, é isso, gente. Já tô falando pra caramba, né? Mas me contem aqui o que vocês querem ver e a gente vai interagindo e ficando mais próximas lá no Instagram, então. Corretivo aqui já aplicado. E hoje eu vou usar também, gente, esse iluminador para a área dos olhos da marca, que foi lançado recentemente. E a cor que eu tenho é a B2, tá? É da linha High Glam também e ele serve justamente para iluminar essa região dos olhos. E é um produto, gente, tão levinho e ao mesmo tempo ele cobre, você não precisa de muita coisa, tá? Só isso aqui já é o suficiente para você espalhar e fazer com que essa região aqui dos olhos fique mais iluminada. E tem um acabamento tão lindo, eu vou mostrar aqui na minha mão para vocês poderem ver, porque agora já tá ali com a base e o corretivo por baixo na minha pele, e talvez vocês não consigam ter a real noção do que esse produto pode entregar. Então, olha só, como ele ilumina. Só aquela gotinha, aquele pouquinho de produto, vejam só como ele rende. Tô achando até que eu apliquei bastante no meu rosto, nem precisava de tudo aquilo, porque ele realmente rende e fica muito bonito. Ele tem esse fundo assim mais frio, né, mais rosado, mas que faz total essa função para iluminar, porque depois do corretivo é que você vai aplicar esse produto. E agora então eu vou espalhar com a mesma esponjinha que eu espalhei a base e o corretivo, que aí vai ficando tudo muito mais aqui esfumado, sabe? Mais assentado na pele. E vejam só a diferença que já entregou aqui. Realmente, olha, é um produto que a Natasha Denona, dois, né, gente? Porque todos eles aqui que vocês estão vendo que eu apliquei e que eu ainda vou aplicar, foram super aprovados por mim. E é óbvio que eu vou realçar aqui o bronze da pele com um bronzer líquido, já que a gente vai usar uma paleta também de bronze. E eu tô falando desse produto aqui da marca, que ele é um bronzer líquido maravilhoso, gente, esfuma tão bem. Ele é o My Sculpt Liquid Bronzer e na etiqueta tá tão pequenininho o nome desse tom que eu vou deixar no box de descrição, como eu sempre faço, caso vocês queiram saber que cor é essa, tá? Então, normalmente eu aplico aqui no dorso da mão, como vocês costumam ver. E agora sim eu vou espalhando aos pouquinhos com um pincel chanfrado, assim, e vou fazendo a aplicação no rosto. Ele é super fácil de esfumar, gente. Ele é bem molhadinho, eu sinto ele aqui assim que eu aplico na pele, mas ele vai esfumando tão fácil que não precisa ter medo, não, e ele fica perfeito na pele. E agora eu vou usar essa paleta que vem de cara com esse blush lindíssimo e esse iluminador também. Os dois têm uma textura mais cremosa, mas não tão cremosa. Dá pra virar assim um cream to powder que fica perfeito na pele. Eu sou apaixonada por essa paleta e essas cores em específico. Essa paleta aqui, ela se chama High Blush. Aqui eu tenho ainda a caixinha. E também a cor se chama Fresh Mauve, que tem esse fundo aí rosa malva,
que é belíssimo, gente. Eu sou apaixonada por essas cores. Inclusive, eu tô pegando para usar mais vezes, que estava um pouco esquecido lá na minha penteadeira. E eu vou começar com um blush, tá? Basta só ir dando essas batidinhas aqui, que ele esfuma super rápido, super fácil. E olha que lindo, como ele já esfuma fácil, sem você precisar fazer muito esforço. E deixa aí já essa pigmentação de cara, mas ao mesmo tempo bem suave. Prontinho, blush já espalhado. E para aplicar o iluminador, eu vou usar o mesmo pincel, gente. Eu vou colocar assim meio que por cima do meu blush, só que pegando mais essa região aqui onde a gente aplica o iluminador, só para dar esse brilhinho aqui por cima e deixar tudo bem radiante. E por último, um dos últimos lançamentos também da marca, que é o pó solto. Ele vem numa cor só, tá, gente? Ele se chama High Glam Setting Powder. E essa embalagem aqui, ela é belíssima também. Eu achei ela bem sofisticada. Vem com esse puffzinho aqui para fazer a aplicação. E eu só não gosto muito quando tem essa trava aqui, porque é meio difícil para você tirar o produto da embalagem, já que ela é anexada aqui, tá vendo? Você não consegue remover. Então, causa um pouquinho de dificuldade aqui, porque não fica totalmente encaixado, né, para você colocar o produto na tampa. Mas é só um detalhe, é ótimo ter de qualquer forma para evitar qualquer bagunça se você tiver que transportar o seu pó. Já apliquei o pó aqui pelo rosto, concentrando mais aqui na zona T. E agora com um pincel bem fofo, eu vou começar a espalhar tudo aqui e dar um polimento na pele, tirando o excesso, para que nós possamos finalmente aí começar os olhos e conhecer um pouco mais dessa paleta incrível que Dona Natasha Denona lançou. E agora sim, apresento a vocês a estrela do momento, principalmente falando de Natasha Denona, que é essa paleta lindíssima aqui que se chama Tan Palette, que vem com essas 15 cores maravilhosas. Vocês vão ver aqui do lado o swatch que eu fiz nos stories que eu postei aqui no canal, onde vocês podem conferir esses tons que remetem a bronzeado de praia, um iluminado dourado neutro e que essa paleta combina 3 cores mates mais cremosas, também tem 3 mates cremosos que são mais emolientes e 6 sombras metálicas, além de 3 sombras cintilantes que eles chamam de Sparkling Foiled, que promete entregar um look mais dimensional para os olhos, que valem tanto para o dia quanto à noite. Livre de talco, parabenos, minerais e produzida na Itália, essa paleta belíssima chegou para causar. E essa paleta conta também com uma característica encontrada na maioria das paletas da marca, que são esses furinhos aqui que vocês estão vendo, que servem exatamente para você tirar as sombras individualmente. Se você quiser montar a sua própria paleta customizada, você pode montar na mesma paleta que você tem, ou você compra uma paleta zerada, que dá para você achar em sites assim, tipo Amazon ou AliExpress, se eu não me engano, e você consegue aí montar a sua própria paleta customizada de acordo com as cores que você mais gosta. Se você for um colecionador de paletas de Natasha Denona, que eu considero que eu sou um pouquinho, eu não tenho tantas assim, mas eu vou até mostrar aqui para vocês algumas e comprovar para vocês que ela é uma paleta única. Ela não tem muitas coisas em comum com outras paletas, inclusive uma delas que eu tenho, eu cheguei a pensar, será que ela tá muito próxima das cores que eu encontro nessa paleta? E não, gente, ela realmente tem aí essa característica de ser bem diferente das outras, apesar de, na hora de você lembrar que aquelas cores existem nas outras paletas, você pensar, nossa, são muito próximas, mas não são iguais, tá? Existe só uma cor aqui que ela foi repetida, vou mostrar pra vocês, que é essa daqui, a Soft Spot, que inclusive eu tenho a paleta onde ela se encontra também. E eu tô falando dessa paleta aqui, ó, a I Need a Warm Palette. Então, nessa paleta aqui, a gente encontra essa cor, acabei de encontrá-la aqui, a Soft Spot, que tá aqui, ó, essa daqui embaixo. E aproveitando, eu vou colocar já aqui lado a lado, para a gente poder comparar, e vocês vão ver que realmente elas não têm tantas cores assim em comum. Então, se você tem uma, não quer dizer necessariamente que você não precisa comprar a outra. Então, ó, vou deixar bem aqui para vocês verem a diferença entre essas duas paletas. Elas são bem diferentes, não dá para dizer que uma é bem próxima da outra. Óbvio, a gente vê tons muito marrons aqui também, mas o fundo, ele é um pouco mais quente
comparado a essa daqui de cima. Eu diria que essas cores aqui da Tan Palette, elas puxam mais para um chocolate, que são tons mais neutros. E essa daqui, a I Need a Warm Palette, ela traz tons mais quentes, que é justamente relacionado ao próprio nome da paleta, né? Warm, tá aqui, ó, que quer dizer quente. Então, são tons mais quentes. E a única, então, que a gente encontra na paleta Tan é essa cor aqui, a Soft Spot, essa daqui. E uma outra informação interessante a respeito dessa paleta, Tan Palette, ela foi inspirada numa outra paleta menor de rostos que também tem esses tons de bronze, né, de bronzeado, tan. Eu tenho uma que é parecida, não é igual, tá? Mas o formato é igualzinho. É essa daqui, a Bronze Tick, que vem, olha, com esses produtos aqui. Tem 2 produtos cremosos, que eles, inclusive, olha, estão protegidos com esse acrílico aqui, onde nós encontramos aqui, olha, esses 2 iluminadores na textura cremosa. E aqui embaixo nós temos tons de bronzer, que a textura é em pó. Então, não é a mesma paleta, mas eu trouxe aqui porque é o mesmo tamanho, o mesmo formato, só muda mesmo o nome. E eu vou mostrar para vocês as outras paletas que eu tenho aqui da marca, mas que não tem nada a ver com os tons aqui. A mais próxima que eu encontrei foi mesmo essa daqui que eu acabei de mostrar para vocês, a Need a Warm Palette, mas como vocês viram, não tem nada a ver, né? As cores são bem diferentes. Mas, para quem tiver curioso aí para saber quais são as outras paletas da marca que eu tenho, vou mostrar aqui rapidamente. Eu tenho essa roxa palette, que é lindíssima, gente. Eu fiquei tão encantada com essa paleta. Para quem gosta desses tons roxinhos, é realmente, assim, um parque de diversões. Mas, vou até colocar aqui do lado para vocês verem que realmente não tem nada a ver. Não preciso nem convencê-los, né? Porque isso aqui é um fato. É só para mostrar para vocês aqui até a diversidade de cores que Natasha Denona entrega nas suas paletas. Então, essa daqui é a roxa palette. A próxima que eu vou mostrar para vocês foi, inclusive, a última que eu comprei antes da Tan. É essa daqui, a Retro Glam Palette. Lindíssima também, com tons bem neutros, meio pastéis. Olha que coisa linda. Bem fofa para você fazer looks completamente diferentes da Tan Palette, né? Vejam só como elas são bem diferentes e o que é bem bacana, porque assim a gente sabe que tem variedade de sombras para fazer qualquer look. E isso é o que me agrada muito quando eu fui comparar e eu fiquei assim pensando, ai, tomara que eu não tenha outra paleta tão parecida com essa, para não me sentir assim, ai, tô comprando produtos repetidos, mas não, gente, zero chances, tá? A outra que eu tenho é a Zendo Palette. Essa daqui, gente, foi a primeira paleta grande assim de Natasha Denona que eu comprei. Eu achei lindíssima porque ela tem cores bem variadas e cores bem diferentes também. Esses verdes aqui com azul, gente, eu fiquei encantada com essas cores. E mais uma vez, vou colocar aqui bem próximo para vocês verem que elas são bem diferentes, olha. Então, mais uma vez, estou bem feliz de saber que eu tenho cores tão variadas dessa marca que eu tanto amo. E agora, para mostrar para vocês a minha última paleta da coleção Natasha Denona que eu tenho aqui, é essa que eu também comprei recentemente. Lindíssima, gente. Ela se chama I Sculpt Texture and Tone Palette. Eu acho ela muito completa. Por quê? Aqui dentro você encontra tons neutros, frios e quentes. Tem para todos os gostos. E são cores aqui que se encaixam perfeitamente. Eu só sinto falta de mais cintilantes nessa paleta, tá? Mas para isso eu tenho as outras, né, gente? Então, só colocando aqui também para vocês poderem comparar, olha, são paletas completamente diferentes que dá pra gente fazer looks que uma pode complementar a outra. Então, ótimo saber disso, que essa paleta Tan, ela não é só mais uma na minha coleção, ela é a paleta para completar minha coleção Natasha Denona. Agora vamos ao que interessa, gente, que é fazer o look dos olhos com essa paleta aqui. Uma coisa interessante também, antes da gente começar a aplicação, é que Natasha Denona coloca muita informação super relevante a respeito dos produtos, em específico dessa paleta, onde ela explica, eu vou deixar aqui também do lado, para vocês conferirem exatamente como ela explica a aplicação e como esses produtos foram colocados aqui. Você pode fazer looks de acordo com
a sequência das sombras aqui na paleta. Então, você pode usar os quads, então cada quad aqui pode fazer um look, você pode fazer na diagonal, você pode fazer na horizontal, você pode fazer na vertical, ou seja, até para quem se sente assim, nossa, tem muitos tons, eu fico confusa, não sei por onde começar. Usa essa técnica dela que ela tá explicando aqui através desse card que eu mostrei aqui para vocês, que fica super fácil. Eu achei isso incrível, porque pode acontecer, né? Quem é principiante e acabou comprando essa paleta gostando muito das cores e tá com ela nas mãos e não consegue saber por onde começar. Achei incrível essa dica. E a descrição do produto no site da Natasha também explica com qual tipo de pincel você vai aplicar cada sombra dependendo da sua textura. Isso também é incrível, gente. Você tem todos os instrumentos, né, toda a informação necessária para construir um look que não tem como errar ou zero chances de errar. Então, bora lá começar esse look. E eu vou começar, gente, nos shorts. Vocês viram? Quem não viu, eu vou deixar aqui também passando rapidinho o look que eu criei, que eu fiz um look mais básico, mas também com bastante nuance de brilho e transição de cores. Então hoje eu vou fazer uma coisa diferente. Eu quero fazer o pontinho de luz no meio da minha pálpebra, que foi algo que eu não fiz nesses shorts, para a gente poder explorar mais ainda essa paleta lindíssima. Então, bora lá! Eu vou começar então com essa cor aqui, que ela se chama Daydream. E eu vou começar aplicando aqui, olha, no cantinho interno e começar a subir aqui para fazer esse pontinho mais marcado, né, do cantinho interno. E vai ser a mesma cor que eu vou usar para o canto externo, olha, para fazer essa marcação também. Fórmula super cremosa na medida, gente, e isso ajuda muito para não esfarelar. Inclusive, ó, essa região aqui de baixo tá só com um pó que eu selei, mas esse pó, ele já ficou aqui meio que integrado na minha pele, sabe? Eu tirei todo o excesso. Então, se caísse sombra aqui nessa região dos olhos, poderia me dar um problema para depois tirar qualquer marcação. Mas eu tenho tanta segurança com a fórmula das sombras de Natasha Denona que eu nem penso nisso, gente. Eu só lembrei agora para comentar com vocês, mas é algo assim que você não precisa se preocupar pela cremosidade, né, dessa fórmula, então não tem esse risco aqui de manchar a pele. Agora eu vou fazer um acabamento aqui unindo esses dois pontos das pálpebras e eu vou usar esse pincel aqui da Mascavo, que ele é o 05, e vou pegar essa cor aqui, que é a cor repetida, tá? Que é a Soft Spot. Então, ela é uma sombra cremosa, não é cremosa, ela é a sombra em pó mate, mas é aquele pó, gente, tão macio, que realmente quase que se confunde com uma sombra cremosa. Então, vou fazer aqui, ó, já essa ligação e não precisa ter medo porque, como eu disse, ó, esfuma super fácil. Vejam só, gente, a facilidade com que essa sombra, ela se dissipa aqui na pele e se torna quase que uma coisa só quando se funde com a outra cor. E por enquanto tá ficando assim, lindíssimo, né? E eu já vou vir agora com uma sombra cintilante. Vou usar o pincel só para vocês terem uma noção, gente, como o pincel já ajuda a trazer esse brilho para o olhar. Depois, no outro olho, eu uso o dedo. Então, eu vou usar o pincel para pegar essa sombra aqui que se chama Celeste. E vejam como vem produto de verdade aqui na ponta do pincel. Então, bora lá aplicar. Desse lado, então, vou usar o pincel, tá? Então, vou dar uma arrastadinha assim, ó, de cima para baixo. E depois eu venho emendando aqui as duas pontas. E vejam só o brilho sendo entregue aqui, mesmo a gente usando um pincel. Gente, não são todas as sombras, de todas as marcas, todas as fórmulas que a gente consegue fazer isso, não. Com uma sombra cintilante, entregar aqui, ó, esse brilho já bem difuso, bem distribuído aqui na pálpebra. Vejam que qualidade, gente, na fórmula dessa sombra. Me digam aí se eu tenho razão ou não. E agora, então, só pra gente comprovar, vou pegar aqui com o dedo a mesma sombra e aplicar nesse olho pra gente ver a diferença. Olha, gente, eu me arrisco a dizer que o resultado com o pincel ficou mais bonito, hein? Além do que, a gente sabe que o produto que vem aqui no dedo, nem todo ele é descarregado, né? Então, você meio que desperdiça produto, enquanto que pegando no pincel, o que tá ali é o que vai ser transferido para o seu olho. E vejam só, tem uma diferença sim.
Aqui ficou um brilho mais prensado na pele, tá vendo? Enquanto aqui ele ficou, não sei descrever, ele ficou mais distribuído, mais brilhante, porque ele não ficou prensado. Vocês entendem isso que eu quero dizer? Porque essa é a diferença que eu tô vendo aqui no espelho bem de pertinho. Mesmo aplicando a mesma sombra, eu vejo acabamentos diferentes. Agora eu tô aproveitando para fazer o acabamento aqui na parte inferior dos olhos. E eu tô pegando um pincel assim bem fininho, ele parece uma pontinha de lápis, que ele é ótimo para fazer esse acabamento. E eu tô pegando agora essa sombra aqui da pontinha, que se chama Glide, que eu achei ela ótima para fazer esse acabamento. Não fica nem tão escuro e nem tão claro. E vejam só, gente, como é fácil a gente fazer essa aplicação e não esfarela nada. Nadinha. Você levanta o olhar não, levanta o olho assim e vai passando rente aos cílios e vai esfumando que você não precisa nem olhar para o espelho. Olha que mágica! Agora eu vou iluminar só um pouquinho aqui o cantinho interno e para isso eu vou usar essa sombra aqui que se chama Vila, essa clarinha aqui, olha, que dá pra gente fazer esse efeito do pontinho de luz. Apesar de eu ter feito aqui o cantinho mais escuro, mas eu vou colocar, ó, bem aqui no início, no canto lacrimal, né? Onde a gente sabe que faz um efeito bem bonito trazer essa iluminação que dá todo um toque final aqui na make para ajudar a compor o look. E eu vou usar a mesma sombra para clarear aqui também, olha, essa entradinha na parte inferior dos cílios. E assim, olha, a gente já completa esse acabamento de baixo também. E calma que eu ainda não acabei não, gente. Agora eu quero fazer assim, um puxadinho bem de leve aqui, com a cor mais escura da paleta, que é essa daqui, ó, a Deep. E eu tô usando um pincel chanfrado assim, que ele é perfeito para fazer esse efeito de delineado nos olhos. Ele é o Real Techniques, ele se chama Winged Liner Brush. Ele é o número 344, tá? E aí eu vou começar só dando uma carimbadinha aqui, olha, próximo à raiz dos cílios. E depois eu dou essa puxadinha, fazendo assim, ó. Que aí eu já vejo essa pontinha e depois é só continuar a dar acabamento. E vejam só que diferença que já dá fazendo aí esse preenchimento próximo à raiz dos cílios. Nossa, eu fico encantada com esse efeito, pelo menos nos meus olhos, eu acho que faz toda a diferença. Agora eu vou voltar com aquele primeiro pincel que eu usei para unir aqui em cima e dar só um acabamento, sabe? Eu não quero deixar muito marcado aqui esse gatinho, esse delineado, para deixar bem mais esfumado e bem mais natural. Gente, olha que diferença um olho não faz numa maquiagem, né? Eu até soltei já o cabelo, que eu achei que ia ornar melhor aqui, porque, gente, eu tô apaixonada por esse look aqui que acabei fazendo, construindo aqui conforme eu fui fazendo o vídeo junto com vocês, e eu simplesmente amei. Deixa eu contar pra vocês o que mais eu usei pra finalizar esse look dos olhos. Eu achei que tava pedindo aqui um lápis de olho na linha d'água, né? Que é algo que eu não costumo fazer no dia a dia, até demoro pra fazer, né? Tenho que até usar mais vezes os meus lápis. E, obviamente, fui lá e usei esse daqui de Natasha Denona na cor marrom, tá? É daquela linha de lápis de olhos dela, que se chama Microtech Eye Crayon, e essa cor marrom. Esse lápis, ele é super macio, gente, bem fácil de aplicar, de esfumar, e não dá aquela irritação, você não precisa ficar passando várias vezes, ele é ótimo. De máscara de cílios, eu não tenho máscara da marca, então eu apliquei essa máscara aqui da NARS, que também faz tempo que eu não uso. Essa daqui, ela é a Climax, e eu usei ela que deu esse olhar aqui bem alongado, né, nos meus cílios, preenchidinhos, e amei. E agora nos lábios, eu guardei o batom para aplicar aqui depois com vocês, mas já adiantei o lápis para contornar. Usei esse lápis aqui também da marca. Essa cor aqui, ela se chama P7 René e o nome mesmo do lápis labial, ele se chama I Need a Nude Lip Crayon. Então, essa corzinha aqui, eu achei até que ia ficar mais nude, tá? Pra ser bem sincera com vocês. Mas o batom vai ser nude, então essa cor aqui um pouco mais escura vai ficar mais nas bordinhas. E vamos lá aplicar o batom, que vai ser esse aqui, também de Natasha Denona, esse batom em bala. Eu testei ele aqui com vocês e eu vou mostrar aqui esse detalhe novamente. Vejam que lindo o acabamento aqui em torno da bala desse batom.
Maravilhoso, né? Super chique, gente. Eu achei fantástica essa ideia de dar esse brilho aqui na bala. A cor que eu tenho se chama Natasha. E bora lá aplicar. Ele é um batom nude, mas ele não chega a ser um nude muito seco, não. Dá pra gente aplicar. Eu normalmente coloco um balme por baixo no início da minha maquiagem, já pra ir hidratando os lábios, que aí depois, quando eu venho com um batom mais mate, mais nude, não tem problema. E olha só, gente, não falei pra vocês que ia dar certo esperar pra aplicar um batom nude em conjunto aqui com esse contorno. Eu tô amando esse look. Deixa eu só fazer um acabamento mais bonitinho. E agora sim, prontíssimo. Gente, eu amei. Nossa, essa boca tá muito bonita. Esse batom, ele tem aqui, olha, essa textura um pouco metalizada nesse acabamento aqui do batom, que deixa realmente um acabamento bem diferente, bem bonito. Enfim, gente, então acabamos aqui. Esse é o look de hoje, fazendo então esses olhos com essa paleta maravilhosa que Dona Natasha Denona acabou de lançar, a Tan Palette. E eu quero saber agora o que vocês acharam. Se vocês acharam que essa é uma paleta que não chamou muito a atenção de vocês, ou se você, assim como eu, ficou alucinada para botar as mãos logo nessa paleta assim que a gente viu aí o anúncio, né, dos lançamentos que estavam por vir. Eu fiquei alucinada, gente. Eu comecei a ver as páginas no Instagram que anunciavam aí os lançamentos que estavam para chegar. Quando eu vi os swatches, quando eu vi as cores, eu falei, essa paleta é minha, gente, é a minha cara. Porque eu penso que o meu tom de pele combina super com esses tons mais chocolates. Enfim, me contem aqui o que vocês acharam, se vocês também já compraram essa paleta ou se vocês estão pensando em comprar. E o que vocês acharam do look de hoje, se vocês gostaram. Fiz esse vídeo aqui com muito carinho, tentando dar o máximo de informação para vocês que estão ainda aí tentando decidir se vão comprar ou não. Então, espero que vocês tenham gostado. O vídeo de hoje, então, vai ficando por aqui. Não esqueçam do recadinho que eu botei lá no início do vídeo. Me contem aqui quais são as lojas que vocês costumam comprar. Se vocês puderem usar os links que eu deixo aqui, eu agradeço bastante. E assim nós vamos construindo e crescendo cada vez mais uma comunidade Lady Blush. Então, vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo e até lá. Tchau!